Boa noite, senhora, boa noite, senhor. É com muita alegria que chegamos aqui mais uma vez para discutir a nossa comunidade, para discutir as nossas instituições, para crescer, para trazer aqui pessoas que nos esclarecem, que nos desanuviam, que trazem um pouco de luz na escuridão que se tornou as disputas políticas. E não é a de presidente da República, a de governador. Atualmente até eleição de síndico o bicho está pegando por aí. Porque talvez seja um bom sinal. Isto quer dizer que nós estamos crescendo politicamente, porque as tratativas condominiais, assim como as relações internacionais, todas exigem um trato político. O teu relacionamento com o teu vizinho, com os teus vizinhos, com os blocos que compõem o teu condomínio, não é uma relação de amizade nem de parentesco, é uma relação política. Assim como os habitantes de uma cidade, de um país, os cosmos vão se fechando. E ali no nosso condomínio, no nosso bairro, a organização se dá através de uma estrutura política. Aí o senhor, o Geraldo está louco, está exagerando. Mas não é, é exatamente isso. Quando nós aprendermos a nos relacionar, exigindo os nossos direitos e cumprindo os nossos deveres, bem ali, quando a gente não sai com o lixo pingando no corredor até chegar à lixeira, e se acaso isto acontecer, a gente vai lá e limpa. Quando a gente começar a nos defender dessas idiosincrasias, dos maus hábitos, e passarmos a respeitar os nossos vizinhos, os moradores da nossa rua, do nosso bairro, talvez a gente tenha um trato mais fino para eleger os nossos parlamentares, os nossos governadores, os nossos presidentes, senadores, vereadores, que são os representantes do povo. E o que somos nós individualmente perante a essa grande estrutura? Apenas o povo. Mas nunca devemos admitir ser gado. Ninguém vai nos ferrar, porque nós temos direitos e somos cumpridores dos nossos deveres. Então, desde lá o nosso condomínio até a presidência da República, o trato político está instalado e estabelecido. Pode reparar, o senhor e a senhora aí no seu bairro. É sempre isso. Se você aprender que esta relação é política, a gente começa a respeitar mais a política e ver que este bando de safado que está na cadeia, que muita gente diz é político, esses não são políticos. Estes são criminosos que se utilizaram da política para se dar bem. E ainda bem, graças ao bom Deus, que alguns estão começando a dar com os burros na água. Hoje nós vamos falar aqui sobre jornalismo, sobre comunicação. E para isto recebemos o professor da Universidade Federal do Maranhão, jornalista, professor, mestre, doutor Edwilson Araújo. Edwilson, seja muito bem-vindo mais uma vez a Os Analistas. Obrigado, Geraldo. Boa noite. Boa noite, Adalberto. Boa noite para todos que nos acompanham. É sempre uma honra, uma alegria, um prazer estar aqui nos Analistas, que é um programa que eu aprecio bastante. Muito obrigado. E Edwilson já apresentou. Hoje, um companheiro velho de guerra nosso, do nosso coração, Adalberto Júnior, compõe a bancada dos analistas. Mas, professor Edwilson,
está até conversando com Adalberto, o senhor acabou entrando num olho de furacão através de umas matérias, umas reportagens investigativas no seu blog e acabou sendo acusado de antiético, de praticar mau jornalismo. E logo depois disso, né, Adalberto, nós vimos surgir, vindo de diversas partes, manifestações em sua defesa, inclusive do Departamento de Comunicação Social, departamento do qual o senhor faz parte. A que, professor, o senhor atribui esses ataques, uma vez que tem tanta bandalheira na blogosfera e no jornalismo e não se vê ninguém reclamando? Pois é, eu recuperando aqui o fio da meada, essa eleição da UFMA é uma oportunidade para a gente debater o interesse público que envolve a universidade. A universidade tem uma previsão orçamentária anual, segundo a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para 2019, de aproximadamente 800 milhões de reais. Então, é dinheiro público investido em pesquisa, investido em ensino, investido em extensão, para a manutenção da universidade e o sentido da universidade, nesse tripé do ensino, pesquisa e extensão, é o interesse público. É o cidadão comum, é o pedreiro, é o carpinteiro, é o operário que trabalha na obra, é o motorista de ônibus que com seus impostos, né, e as outras categorias de trabalhadores que com seus impostos financiam a universidade pública. Então, se a universidade pública ela é financiada a partir desses segmentos, nós na universidade temos a obrigação de sermos transparentes. Transparência é um quesito fundamental para a gestão da universidade. E eu, como jornalista e como editor de um blog, eu procurei abordar alguns temas dentro da universidade, que são temas investigados pela Controladoria Geral da União, pela Polícia Federal, a partir de denúncias, a partir de relatórios, que dão conta de desvios de finalidades e de recursos em obras da UFMA. É isso denunciado pela AGU, pela Controladoria. Já constavam alguns indícios em relatório da Controladoria Geral da União, a CGU, e em um relatório que foi encaminhado para a Polícia Federal relacionado a obras no campo de Balsas, né? Além das obras que estão inacabadas ou abandonadas ou inconclusas no campus de São Luís, que são várias, existe também esse caso da obra do campus de Balsas, que foi o objeto dessa minha reportagem, fundamentada, com base em dados, com base em informações concretas, de fontes seguras, e demorei mais ou menos um mês apurando essa situação da construção da obra do campus de Balsas. Na produção da minha reportagem, eu tentei entrevistar o reitor da época, né, que foi reitor por 2 vezes, mas ele estava em viagem, eu entrei em contato com a assessoria dele, porque a obra é do período da gestão dele. A assessoria informou que ele estava viajando, não poderia conceder entrevista. Eu mandei um questionário com 5 perguntas para a assessoria respondeu, incorporei as respostas no texto da minha reportagem e publiquei a reportagem. Publiquei com base nesses fundamentos, a Polícia Federal está investigando. E por que o senhor foi chamado de antiético, professor? Antiético, hein, Adalberto? Me ajuda aqui. É quem pratica, quem não obedece os direcionamentos formais do bom jornalismo, que é respeitar ser imparcial, consultar as fontes. Que acusação foi essa, professor? Aí depois que eu publiquei a minha matéria, que circulou bastante entre dentro da comunidade universitária, surgiu uma postagem copiada em 3 blogs. O mesmo texto copiado em 3 blogs que me acusavam de antiético e me acusavam de desobedecer às regras, os princípios basilares elementares da produção jornalística, né? Essas 2 acusações. E uma terceira acusação nesse texto, que foi copiada em 3 blogs, que dizia que os meus colegas do meu departamento estavam estarrecidos com a minha reportagem, né? Então, essa postagem copiada nesses 3 blogs
primeiro lugar, ela provocou uma rede de solidariedade a mim, por parte de leitores, por parte de professores, por parte de amigos também que me conhecem, sabem do meu trabalho. E essas pessoas se mobilizaram para divulgar um texto em solidariedade a mim e colheram assinaturas. Até a última atualização tinha 70 assinaturas de pessoas de variadas atividades profissionais, mas principalmente jornalistas e professores e profissionais liberais. E depois disso, o próprio departamento de comunicação, o nosso chefe do departamento de comunicação, ele abriu uma lista de discussão nos nossos e-mails, colocou o tema para ser dialogado, para ouvir os professores sobre essa situação, porque eu fui citado e atribuído a minha falta de ética e desobediência dos princípios elementares da produção jornalística, e o departamento foi citado como se os professores estivessem estarrecidos com a minha atitude de publicar uma matéria revelando as circunstâncias, os fatos e os valores que foram desviados na construção da obra do Campos de Balsas. Segundo denúncia da Controladoria. A Controladoria e o relatório encaminhado para a Polícia Federal. Encaminhado da UFMA para a Polícia Federal. Ou seja, não foi nada que o senhor pessoalmente pesquisou. Isso está anotado nos órgãos oficiais, como a Controladoria, como a Polícia Federal, porque os processos são públicos. Qualquer um pode consultar isso, é isso? Isso. Não houve nenhuma interceptação indevida de minha parte para obter as informações. Né? E o jornalista não é obrigado a revelar as suas fontes. Né? É uma das poucas coisas que nos sobram, né? Que nos protege. Professor, a gente está vendo aí essa corrida, né, lá na Universidade Federal. Tem 4 candidatos, né? O Natalino é um, o Elbson Madeira, o João de Deus, que representa aí a atual gestão, né? Isso seria em tese, uma continuação, e o Ridvan, né? A gente está vendo aí, observando que parece que esse é o ponto alto dessa corrida, né? Que vai acontecer justamente nessa quarta-feira, acontece a consulta prévia, né, que não é, explicando, né, que não é uma eleição. As pessoas votam, a comunidade universitária vota, mas aquilo ali não é uma eleição de imediato, é a formação de uma lista tríplice que vai para o governo federal através de um colegiado, vai escolher quem vai ficar, ou obedecer quem tiver mais votos, não é isso? Ou então colocar uma outra pessoa que não seja ali, mas que esteja na lista tríplice, embora Bolsonaro já tenha até nomeado gente que estava fora da lista tríplice. Assim, o que a gente está vendo que nessa corrida, esse está sendo o ponto alto, não é isso? Essa matéria que surgiu através do seu blog, com algumas denúncias, enfim, coisas como eu já disse, já está sendo investigado, enfim. O senhor acredita que isso pode determinar alguma coisa nessa consulta prévia, nesse resultado? Só fechando a resposta anterior, então, o departamento abriu uma lista de discussão, o chefe do departamento, inclusive um debate de altíssimo nível, entre os colegas professores do departamento de comunicação, mesmo aqueles que têm a sua opção definida pelo ex-reitor, foram solidários a mim, né? Foram solidários, e no final foi publicada uma nota de solidariedade do departamento e denunciando esses blogs que copiaram essas matérias, esse texto ofensivo ao meu trabalho, e ofendeu também os colegas do departamento, né? Como se ao atribuírem a mim desobediência aos princípios basilares do jornalismo, ofendeu a todos os professores, né? Que se solidarizaram a mim. Em relação à tua pergunta... Até porque, professor, não há quando você fala o departamento de comunicação, há uma unidade em relação à comunicação, mas em relação a quem vota em qual candidato, acho que provavelmente os 4 candidatos têm votos dentro do departamento, né? Então a questão é outra. Mas antes do senhor entrar na questão do Adalberto, vamos fazer um intervalinho. Aí, Adalberto, entra de sola nessa tua pergunta. A gente volta já já. De volta aqui com os analistas. Hoje recebemos o professor Edwilson Araújo, do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal, e estamos discutindo ética no jornalismo, na comunicação, eleições na UFMA e política de boa qualidade, honesta, que é a política do dia a dia, que inclusive é a única que eu
reconheço, a política é uma só. Ela pode ser praticada no dia a dia, entre os vizinhos, como eu falei no começo, ou numa eleição de presidente da República. Você quer refazer a pergunta, Edilson? Desculpa, Adalberto, ou está esclarecido? Essa questão bem sintética. Pronto, então refaça. Em tese, seria o ponto alto, né? Isso, uma denúncia contra aí uma das candidaturas. Enfim, você acredita que isso possa vir a interferir, ou enfim, chegar a ajudar a definir um resultado? Eu penso que não só a minha reportagem, né? A minha reportagem, ela deu visibilidade a uma obra do Campos de Balsas. Existem outras obras, que inclusive eu já havia feito outras reportagens ano passado. A obra que é ali a entrada, como se fosse o elefante branco da UFMA, que é o prédio da Biblioteca Central, que é uma obra inconclusa, onde foram gastos aproximadamente 13 milhões. Tem uma outra obra que não fica muito visível, que é a obra do Núcleo ou Centro de Artes, que fica atrás do Centro de Convenções, que é uma obra importantíssima que iria servir de equipamento para os cursos de música, teatro e de artes. Eu, à época, investiguei também esse caso, que vem sendo sistematizado nos órgãos de controle, a observância sobre as finalidades, porque a obra da biblioteca, ela conseguiu sair do chão, né? Você viu lá que ela está inacabada. A obra do Núcleo de Artes, ela não conseguiu sair do chão, ela tem ainda uma estrutura muito precária, ela não é visível porque ela fica muito escondida atrás do centro de convenções. Tem situações na UFMA, por exemplo, como o auditório e a biblioteca setorial do Centro de Ciências Sociais, que não podem ser usados. A biblioteca embaixo e o auditório em cima não podem ser usados. Por quê, professor? Porque foi obra de equívoco de engenharia. Então, não esse caso de Balsas, ele ganhou mais visibilidade, ganhou mais evidência, porque já é no âmbito de um inquérito da Polícia Federal. Foi com base nesse relatório encaminhado para a Polícia Federal, não é um relatório produzido pela Polícia Federal, mas é um relatório encaminhado para a Polícia Federal. A Polícia Federal solicitou e a UFMA encaminhou, que eu retirei as informações para minha reportagem, né? Mas tem outros episódios, outros fatos como esses, que eu penso assim, em síntese, uma pessoa, para ser gestor de uma instituição do tamanho da UFMA, precisa ser constantemente auditado pelos seus atos, pela utilização do dinheiro público, porque uma das questões essenciais para uma instituição como a universidade é a transparência, e a gente espera que em qualquer governo, não só nesse, mas em qualquer governo, a pessoa que vai postular um cargo de gestor de uma universidade que tem um orçamento, por exemplo, da LOA, da Lei Orçamentária Anual 2019, de aproximadamente 800 milhões, ele seja uma pessoa fiscalizada, auditada, que seja uma pessoa vigiada, porque é um gestor público que vai manipular no bom sentido de utilizar com as mãos. Uma grande quantidade de recursos. Então, eu penso o seguinte, que quem foi responsável por essas obras precisa se explicar. E penso que em qualquer governo, gestões que deixaram obras inacabadas, obras sem concluir, obras mal feitas e obras com desvio de dinheiro público, esse gestor precisa passar pelo crivo das instituições, né, de controle, precisa passar pelo crivo do Ministério da Educação, precisa passar pelo crivo da Presidência da República, né? Aí sim é um caso de nós fazermos um julgamento do ponto de vista ético. E não querer me acusar, como jornalista, de ter sido antiético, porque eu revelei os desvios de recursos na obra de Balsas. Então, quem precisa ser avaliado à luz da ética é quem gerenciou esse dinheiro e as obras estão inacabadas. E não o jornalista, que no caso eu, que publiquei uma reportagem baseado em documentos, baseado em fontes, baseado em dados e consegui revelar algo que é grave para a situação da universidade. Uma outra, por falar em crivo do ministro da Educação, hein, Adalberto? Por falar em crivo do Executivo da Presidência da República, professor, Adalberto até tocou nesse assunto, que
a escolha do reitor das universidades federais é do presidente da República, né? Se ele atribui ao ministro, é problema dele, ele pode escolher quem ele quiser. Dos 4 candidatos que nós temos aqui, creio que nenhum deles, Adalberto, é um desses ultradireitistas. Apesar de todas as denúncias, o professor Natalino esteve com muita proximidade com Lula. Ele é uma pessoa que sempre circulou, que era o presidente do período em que ele foi reitor. E eu já ouvi falar com os amigos de Brasília que ele não é muito querido por Bolsonaro. Será, na sua visão de jornalista investigativo e de professor da universidade e de ativista político de longas datas, com esses 4 candidatos, independente dos 3 que vão compor a lista tríplice, o senhor vê algum risco de nenhum ser escolhido e vir um nome estranho ao pleito? Duas questões que eu acho importantes nesse processo de consulta para a formação da lista tríplice. A gente pode até abordar no próximo bloco. Pouquíssimo debate, e são 7 candidatos a vice-reitor e 4 a reitor, uma eleição atípica, né? Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, do governo atual pode-se esperar qualquer opção, né? Qualquer cenário, porque o Adalberto já falou e a gente já observou que em outras universidades o candidato ou a candidata mais votada não foi escolhida, né? E às vezes pode acontecer de escolher um candidato que nem disputou a eleição, porque a lista tríplice ela é formada no consumo. Geralmente, os candidatos que são oriundos de um campo democrático mais orgânico, quando eles não alcançam a primeira colocação na lista, eles nem na consulta, eles nem fazem questão de entrar na lista tríplice. O professor Antônio Gonçalves, por exemplo, que concorreu na eleição passada, ele abdicou de entrar na lista tríplice. Provavelmente, o Elbson Madeira, caso não seja o primeiro colocado, pelas características dele, de ser um candidato organicamente vinculado a um campo de esquerda, provavelmente ele não vai querer entrar na lista tríplice, caso ele não seja o primeiro colocado, né? Porque esses segmentos com vínculo muito forte com democracia admitem que é o seguinte, para eu ser o escolhido, eu tenho que ser o primeiro colocado na lista. O professor Hidvan, por exemplo, no debate que teve na UFMA, um dos poucos debates que houve, ele disse, só tem uma condição de eu ser o reitor, é se eu for o primeiro colocado na lista, né? Então, o que é que pode acontecer? No consumo, ao ser formada a lista, podem entrar na lista pessoas que não concorreram no processo de consulta. Ou seja, prévia. Antes ainda de ser enviado? Não, depois. Não, sim, antes de ser enviado. Porque vai ter a consulta amanhã. Depois da consulta tem a reunião do Conselho Universitário, que é o CONSUM, que é uma instância muito das mais importantes dentro da hierarquia de decisória da UFMA. O Conselho Universitário se reúne para formar a lista tríplice. E essa lista, ela pode ser incluída na lista pessoas que não disputaram a consulta prévia. E ainda então, pode ter... Então a consulta para imitar o presidente, é uma rainha da Inglaterra? A consulta é um processo instrutivo, né? É de uma instrução. E pode acontecer de o presidente da República, ele escolher um interventor. É um cenário também. Fez isso na Unirio. É um cenário, escolher um interventor. No caso, a rainha da Inglaterra é a comunidade universitária. Exatamente, né? Toda a comunidade, professor, funcionário, aluno. Essa regra, ela não é uma regra ideal para a universidade, um ambiente de ensino, pesquisa, extensão, de produção de conhecimento, um ambiente eminentemente político, não no sentido partidário, mas política, se faz política... até no casamento da gente é um ambiente de política dentro de casa, né? Em alguns momentos é política. Imagina dentro da universidade, onde tem as disputas de campos de conhecimento para se legitimar, tem disputas por verbas para fazer pesquisa, né? Então, é um ambiente a todo momento político, a universidade. Não faz sentido ter esse método de escolha do reitor ou da reitora com lista tríplice.
né? Com consulta prévia, devia ser eleição direta. Inclusive, o candidato Welbson, ele bate muito nessa questão, né, desses parâmetros para se escolher os reitores e vice-reitores, né, que seriam ali parâmetros da época dos militares, né, isso no final dos anos 60. Tem esperança de pelo menos se mudar isso? Como se pode mudar isso? São os conselhos que podem mudar ou é só o governo federal? Responde no próximo bloco. Voltamos já já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o professor Ed Wilson Araújo, do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão. Você fez uma pergunta no finalzinho do bloco, Adalberto. Repete aí para a gente refrescar a memória de quem acabou de entrar. Justamente sobre os parâmetros, né, que regem aí a escolha de reitor e vice-reitor. Lembrando também que é uma coisa independente da outra, né? O reitor, ele recebe ali uma quantidade de votos e o vice-reitor também uma outra quantidade de votos. Né? Não são vinculados, né? Vinculados. Reitor e vice. Então não é como a gente está acostumado, né? Na eleição para presidente, prefeito, governador, enfim, que vai o candidato e o vice, né? Logo juntos, enfim, são eleitos ali numa coligação. É diferente. Enfim, o que eu havia perguntado é justamente esses parâmetros, né? E esses são alguns, né, dos vários parâmetros aí que regem a escolha do reitor e do vice-reitor. Qual a esperança de se mudar isso aí? Onde, em que âmbito se muda isso? Se é no próprio governo federal, no Ministério da Educação, enfim. Só uma observação aí nessa tua pergunta que é bem interessante, são votações distintas, né? O reitor recebe uma quantidade de votos que pode ser diferente do vice, não tem chapa, não tem chapa, né? É diferente de governador e vice, de presidente e vice, não é chapa. Mas o que a gente observa nessa eleição é que houve uma proliferação de vices, né? Então tem muitos vices que a gente percebe pelas relações políticas, a forma como esses vices foi costurada, que dá a entender que tem uma dobradinha informal. Tem um candidato que ele tem uma quantidade de vices ali muito próxima dele, né? Como se fosse uma dobradinha informal. Esse é um aspecto, porque são 4 candidatos a reitor e 7 candidatos a vice. E pelos vínculos que a gente observa dentro da UFMA, dá para perceber com uma certa facilidade que existem vices com vínculos diretos a um certo candidato, né? Agora, aí dentro da tua pergunta, são votações distintas, mas o que eu penso assim? A perspectiva do Bolsonaro é de uma rejeição estupenda a tudo que diga respeito ao PT, que diga respeito a esse campo da democracia, o que se chama de esquerda, né? Uma rejeição imensa. Um dos candidatos tem imagens com Haddad na época da campanha, a última campanha presidencial, né? Penso que o Bolsonaro e os filhos dele, como são muito, assim, tem esse estilo de comportamento, de veto, a tudo que se aproxima da esquerda, eles devem observar determinados movimentos que foram feitos nos últimos anos, para fazer os seus julgamentos, né? Que nem sempre são os julgamentos ideais. Agora, ainda na tua pergunta, o que eu acho que deveria ser do ponto de vista ideal? Mudar essa regra. Sabe, algumas questões no governo do PT, na era Lula, deveriam ser alteradas. Por exemplo, essa regra de lista tríplice, de consulta prévia para reitor, era algo que os governos do PT deveriam ter desmontado isso, instituído o mecanismo da eleição direta para reitor, né? Seria um momento, eleição direta, seria um momento, para a gente usar uma palavra do jargão da universidade, magnífico. Um momento magnífico para promover um amplo processo de debate dentro da universidade, com estudantes, com professores, com os técnicos administrativos, eleição direta para reitor de universidade. Não vejo nisso nada fora da ordem, da lógica democrática. Pelo contrário, seria o ideal, com debate. Que essa eleição, ela teve 20 dias de campanha. O senhor até mencionou ainda há pouco aqui que o senhor achou que foi pouco debate. Poucos debates, porque a regra
ela é uma regra que amarra a oportunidade de debater. Uma das críticas é justamente essa, que as regras que existem beneficiam quem já está no poder, nesse sentido, né, de já ter um domínio, um certo comando, não é isso? Está na estrutura da máquina administrativa, porque não tem debate, quer dizer, tem debate, mas é pouco debate. Se nós tivéssemos uma eleição direta, o que seria ideal? O DCE puxar um debate, as representações sindicais de professores puxaram um debate, a representação sindical dos técnicos administrativos puxar um debate. Pelo menos nós teríamos 3 grandes debates que poderiam ser transmitidos, inclusive, com lives. O debate que a Pruma promoveu, por exemplo, que foi dia 14, não. Foi na última terça-feira. Na última terça-feira, dia 18, ele foi transmitido com live em uma rede social e teve participação de pessoas dos campi do continente, né? Inclusive, nesse debate, o ex-reitor não compareceu, que foi o debate principal, né? Um momento importante de a comunidade universitária conhecer as propostas, as plataformas de futura gestão dos candidatos, ele não compareceu. Foi o debate mais importante, foi no auditório central da UFMA, né? Então eu penso assim que a eleição ela é muito engessada, porque o tempo de campanha é curto, os debates são raros, né, no sentido de ter um envolvimento pleno, e essa regra da lista tríplice, ela engessa muito o processo. Professor, você não acha também que uma coisa que dificulta, até na legitimidade mesmo desses resultados, no que diz respeito à eleição, à votação, né? Na eleição a gente fala, né, por costume, na consulta prévia, a essa votação, porque os alunos eles têm uma porcentagem, não é isso? Os professores têm uma porcentagem maior, né? E os técnicos administrativos também têm uma outra porcentagem. Não fica uma coisa muito igual. Será que isso aí também não acaba influenciando para, de certa forma, os alunos não se interessarem tanto pela própria consulta prévia? Existe essa distinção de pesos de votos, né? Eu penso assim que por etapas. A primeira etapa deveria ser chamar a eleição direta. Acho que a primeira grande modificação seria a eleição direta. Num segundo momento, construir um método e uma plataforma de diálogo para tentar equilibrar mais essas diferenças, né? É claro que, se a gente pensar assim, o esforço que é a vida de um professor hoje, dentro de uma regra de competitividade, a cada 2 anos, nós professores, na carreira, nós temos uns degraus de progressão. Nós temos que atingir uma determinada quantidade de pontos. Isso nos obriga a fazer pesquisa, nos obriga a fazer extensão. A aula, que é o ensino, é o básico, mas quem olha de fora, você que está nos assistindo, por exemplo, talvez você não tenha muita ideia de como é difícil um professor universitário da UFMA, ele sair da condição de professor, outrora assistente, agora adjunto, para ele chegar em associado. É uma caminhada árdua. O professor trabalha no final de semana, o professor trabalha à noite, porque nós temos que produzir artigos científicos, nós temos que publicar em revistas indexadas, nós temos que ter um esforço fora da sala de aula gigantesco para progredir na carreira. Então eu penso assim, que essa circunstância do professor precisa ser analisada nesses níveis de diferenciação. Agora, a eleição teria que ser uma eleição direta. Não faz sentido nós, nesse Brasil contemporâneo, onde até os países extremamente fechados flexibilizam as suas regras, onde as mulheres no Oriente Médio já existe uma flexibilização para não usarem a burca. Por que na universidade não pode ter eleição direta? Seria o mundo ideal para que nós tivéssemos debate, pudéssemos expor as gestões para o crivo, para a avaliação da comunidade universitária. Será que não é um alvo de controle intenso por conta de ser um centro produtor de conhecimento? E conhecimento entendido de uma forma ampla, do conhecimento político, do conhecimento artístico, e o poder do conhecimento gera pessoas perigosas. Pois o conhecimento, as ideias, a pesquisa é o motor da história, né? O conflito, a movimentação da humanidade,
nas suas diferentes correntes de pensamento, é aquilo que faz com que a sociedade seja dinâmica. A produção de conhecimento, a pesquisa, seja na área de ciências sociais, na área de ciências biológicas da saúde, na área de ciências humanas, na área de ciência e na área tecnológica, isso é fundamental para a existência humana. Né? As vacinas que descobriram a cura, o combate à tuberculose, de doenças que disseminaram milhões de pessoas ao longo da humanidade, foram vacinas descobertas em laboratório, fruto de pesquisa científica. Né? Outro dia eu entrevistei um físico, ele disse: Edilson, eu perguntei para ele, como é que a física pode ser usada no dia a dia da vida das pessoas? Ele, só tem geolocalizador por causa da teoria da relatividade de Einstein. Você só pode ter geolocalizador no seu celular para chamar um motorista de aplicativo por causa da teoria da relatividade de Einstein. Né? Aquilo que as pessoas só estão nos assistindo por causa da descoberta no rádio das ondas eletromagnéticas e da transmissão de sinais a longa distância. É o que criou essa descoberta maravilhosa chamada televisão. É a pesquisa científica que fez isso, que está na vida das pessoas. Né? Então, esse ambiente de pesquisa, ele devia ser menos controlado e ele devia ser menos injusto, porque é como se todos nós fôssemos, como vocês falaram, a rainha da Inglaterra. A gente se mobiliza, faz campanha, procura vigiar os candidatos no sentido do jornalismo, para dar transparência aos atos da gestão. As pessoas estão empenhadas, tem uma comissão eleitoral, tem campanha, são 33 mil cédulas que tiveram que ser rubricadas à mão. Aí as pessoas vão votar amanhã na consulta prévia e de repente o presidente da República pode ignorar tudo isso e escolher uma pessoa que não disputou a consulta prévia. Todos nós que nos esforçamos para isso, servimos para quê? É injusto, é muito injusto. Vamos pensar junto? Isso bem aqui que o professor Edilson falou, e vamos estender isso a toda a nossa vida. Não vamos aceitar ser gado, vamos participar. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Agora vamos brincar de bloqueia ou compartilha. Muito bem, bota o primeiro nomezinho aí, meu querido. O senador Everton Rocha, poderoso, bem avaliado lá no Senado. Bloqueia ou compartilha, professor? Olha, eu penso que pelo conjunto do PDT, que é um partido que se alinhou a essa, digamos, cruzada pela democracia no Brasil, eu compartilho, devido a esse posicionamento do PDT nessa jornada de lutas, de combate ao golpe, de denúncia do golpe, eu compartilho. Muito bem. Segundo nomezinho. O presidente da Câmara de Vereadores, o jovem prefeiturável Adalberto, Osmar Filho. Eu conheço pouquíssimo sobre ele. Como eu não tenho os dados, os elementos que me possibilitem a transparência, né, que é uma das ferramentas de trabalho do jornalista, eu vou bloquear por desconhecer. Foi sem querer que os dois são do PDT, agora que eu me toquei aqui. Vamos ao terceiro. Quem colocou esse primeiro nome dessa moça aí era só para colocar assim, deputada Hasselmann, ela não merece o primeiro nome que tem. Bloqueia ou compartilha essa deputada do PSL, nossa colega jornalista? Bloqueio. É mesmo, professor? Bloqueio total. Pela postura pelo endosso de todas essa onda conservadora e pelo endosso que ela representa do governo Bolsonaro. Bloqueado. E para encerrar, quem será que tem? Opa, mais um prefeiturável, nosso colega comunicador, Geisael Marques. Bloqueia ou compartilha? O Geisael, o jornalista, colega nosso, eu vou compartilhar, né, da nossa categoria. Vamos compartilhar. Tá compartilhado.
Compartilhou só o jornalista ou o pré-candidato? Eu fiquei esperando a resposta. Aí, como ainda não conheço as propostas, eu não posso opinar nesse campo, né? Professor, muito obrigado. É sempre bom tê-lo aqui com a gente. Volte sempre que puder. Obrigado, Geraldo. Espero sim poder voltar mais vezes. Eu gosto muito do programa, divulgo bastante. Tem muitas pessoas que falam comigo, eu te vi na TV, no programa Os Analistas. Tem uma audiência bem significativa. Obrigado também ao Adalberto. Obrigado você que nos acompanha. Isso aí. Dá um abraço na Marisela. Adalberto, meu peixe, estava com saudade de você. Muito obrigado por você ter vindo. Toda essa TV aqui, esses profissionais, não é isso? Sempre um prazer, uma satisfação de atender aí quando a gente é chamado. Isso aí, Adalberto, que é coordenador geral, não é isso, Adalberto? Jornalismo. De jornalismo da Rádio Universidade. Obrigado, meu amigo He-Man, nosso querido Juarez, Elielton, a toda a equipe Guará. Obrigado àquele amigo que botou a cabeça para fora hoje no Banco do Brasil do Jaracati, gritou: Barbudo, cadê meu ingresso que eu te assisto todos os dias? Obrigado a você. Ao amigo assistente de caminhão que na sexta-feira me olhou na feirinha e disse: não vai ter programa hoje? Eu disse: tô descendo para lá. Obrigado na pessoa desses dois que me cumprimentaram hoje, a todos vocês. Até amanhã.